14 de setembro de 2025, República da Moldávia, Distrito de Novonenski, Vila de Bereski. Moradores locais às vezes chamam de Bereski. Aquela manhã de domingo para a moradora da vila, Helena Lavrintseva, começou de forma comum. Tão comum que depois seria especialmente assustador lembrar. Por volta das 8 da manhã, ela e a filha saíram de casa para fazer compras. Nada urgente. Comida, algumas coisas para a casa. Helena planejava assar alguma coisa. A ida e volta não deveria levar mais de 40 minutos. Em casa ficou Georgi, companheiro de Helena e pai dos filhos dela. O homem estava sentado na sala assistindo televisão. A viagem realmente levou cerca de meia hora. E vocês, assim como eu, estão no canal Strashnota e hoje, não ontem nem amanhã, mas bem agora. Uma história sobre um vizinho assustador e sobre quem vive bem no campo. Não se esqueçam dos likes, dislikes, comentários e materiais adicionais que vou deixar no Telegram do Strashnota. E como plataformas alternativas, inscrevam-se. Isso pode ser feito totalmente de graça no Boosty e no Patreon, só para não se perderem. A viagem realmente levou cerca de meia hora. Helena e as filhas entraram na casa. A televisão ainda estava ligada. Não dava para ouvir nada de incomum. Georgi não as recebeu, mas nisso também não havia nada de incomum. A mulher guardou as compras, alimentou os animais junto com as crianças e começou a sovar a massa. Tudo estava correndo normalmente até o momento em que, de repente, ela percebeu que estava tendo pensamentos estranhos. Georgi está sentado na sala de um jeito muito quieto. O que houve com ele? Dormiu lá? Helena enxugou as mãos na toalha e deu uma olhada na sala. O cômodo estava vazio. Georgi não estava lá. Sim, acontecia dele sair e ir para o vilarejo para visitar os parentes dele. Aconteceu de ele passar uma semana fora, na colheita do milho ou algo assim. Mas eu sabia onde ele estava. Só que dessa vez ele saiu sem avisar ninguém. A televisão ficou ligada. A porta estava aberta. Nesse momento, como ela diria depois ao investigador, ela sentiu um frio repentino por dentro e teve a sensação de uma grande tragédia. Ela afastou logo esse pensamento. Ele é adulto, podia ter saído para qualquer lugar. Seria melhor avisar antes para evitar preocupações. Helena discou o número do companheiro. Na cabeça já giravam perguntas. Para onde foi? Por que não avisou? Quando vai voltar? Só que ela não precisou fazer essas perguntas. O toque do celular soou bem perto. O telefone de Georgi estava no sofá. Helena começou a olhar ao redor. As roupas dele estavam no lugar, os sapatos também. Isso só podia significar uma coisa. Se Georgi saiu de casa, fez isso de chinelos, calças de moletom e camiseta. E ainda deixou o celular para trás. A mulher pensou que, se ele saiu assim, provavelmente não foi longe e logo voltaria. Naquele momento, Helena ainda não sabia que nunca mais veria seu companheiro. Ela também não sabia que, muito em breve, graças a ela, o nome dele apareceria nos autos de um processo criminal que mais tarde seria chamado de um dos crimes mais horríveis da última década na República da Moldávia. Helena não se preocupou de imediato e seguiu seu ritmo habitual na primeira metade do dia. Casa, afazeres, preocupações, onde não há espaço para pânico. Georgi saiu de chinelos e camiseta de casa, ela se lembrava. Então, não foi longe e logo voltaria. Na vila, eles tinham muitos conhecidos, e na esquina às vezes se reunia um grupo de homens para fumar e fofocar. Georgi não fumava em casa. Ele não gostava que as crianças respirassem fumaça. Talvez, pensou Helena, ele tenha ficado conversando com alguém na esquina, mas ao anoitecer, Georgi não voltou e nem apareceu em casa durante a noite. Helena ficou preocupada. Será que algo aconteceu? Mas mesmo nesse momento a preocupação ainda não se transformou em medo. Eles já viviam juntos há 20 anos. E durante esse tempo, Helena conheceu bem os hábitos de Georgi. Às vezes, isso acontecia com ele. Ele podia ir para sua aldeia natal, não muito longe de Berioski, e, como se diz, sumir por uns dias. Nessas situações, os parentes costumavam ligar para ela dizendo que o tinham levado com eles, talvez porque ele tivesse bebido. E agora é a mesma coisa. Mas Georgi nunca saía de casa sem o celular. E ainda mais estranho era o fato de ele ter ido para outra vila usando roupas de casa.
Helena tentava não demonstrar preocupação para as filhas, que também já estavam ansiosas e perguntavam onde estava o papai. Ela respondia que ele logo chegaria. Chegou amanhã. Georgi não voltou. Helena precisava ir trabalhar, então ela mandou as meninas ligarem para ela mesma, assim que o papai voltasse. Ela trabalhou meio período, como se estivesse num nevoeiro, olhando o telefone o tempo todo. Mas ele ficou em silêncio. No intervalo do almoço, Helena mesma ligou para a filha mais velha. E aí, o papai chegou? A voz da menina soava aflita e assustada. Não. Eu fui trabalhar e voltei para casa. Minha filha ligou no almoço e disse: o papai ainda não voltou. Fiquei preocupada, pois isso nunca tinha acontecido. George já estava fora de casa havia mais de um dia. Explicações do tipo saiu para fumar, foi ver os vizinhos, já não faziam mais sentido. Helena mal conseguiu esperar o fim do turno de trabalho e correu até o policial do bairro. Eram cerca de 5 da tarde do dia 15 de setembro, fim do expediente. Na delegacia, as pessoas já se preparavam para ir embora. Helena começou a explicar que um morador havia desaparecido, não atendia às ligações, saiu de casa e não voltou. Ela queria registrar um boletim de ocorrência. A jovem funcionária a ouviu calmamente e disse que já estava tarde, que ela deveria preencher os documentos, pois no final do dia ela não estaria mais lá. Sugeriram para Helena voltar amanhã, nenhuma tentativa de convencimento adiantou. Helena, seu companheiro é um homem adulto. Além disso, vocês nem são casados oficialmente. Talvez ele tenha ido embora para outra mulher? Uma funcionária tentou acalmar a mulher. Vá para casa e espere. Amanhã vamos registrar tudo. Helena entendeu que ali não iriam ajudá-la, mas ela não queria esperar até amanhã. Ela se virou e foi até a delegacia de polícia. Lá também quase não havia ninguém, mas a atenderam. Ouviram ela novamente. Novamente, sem pressa. Mais uma vez, aconselharam ela a não se apressar com o registro da ocorrência, mas sugeriram ir até a casa dela e inspecionar a residência. Talvez encontrem algum vestígio do ataque? Ou talvez George simplesmente tenha passado mal em algum lugar no quintal ou no porão e ele ficou lá o tempo todo. Acontece de tudo, as pessoas morrem o tempo todo. Helena não queria pensar que seu companheiro não estava mais vivo, mas pelo menos isso era alguma coisa. Junto com a polícia, eles chegaram à casa deles, vasculharam o terreno cuidadosamente, deram a volta no quintal, olharam no porão, subiram até o sótão, verificaram todos os lugares onde, teoricamente, uma pessoa poderia estar, mas não encontraram nada, nenhum vestígio, nenhuma luta, nem sangue, nem sinal de que algo fora do comum tivesse acontecido aqui. Georg simplesmente desapareceu, como se tivesse saído de casa e sumido no ar. Amanhã vamos registrar a ocorrência e começar a trabalhar, prometeram a Helena. Não entre em pânico antes da hora, seu companheiro vai aparecer. Mas Helena não quis esperar até que a polícia começasse a investigação. Ela entendia bem uma coisa simples e cruel. O tempo está passando. Se realmente aconteceu algo com George, é preciso procurar agora, enquanto as pistas ainda estão frescas, antes que a memória das pessoas comece a se apagar. Chegaram, verificaram e inspecionaram o terreno da casa, o quintal, a garagem, o galpão, tudo cuidadosamente. Eles verificaram tudo isso, não encontraram nada. Olharam também pela região. E então registraram simplesmente um boletim de ocorrência na polícia sobre o desaparecimento da pessoa. Começamos a procurar sozinhos. Pegando uma foto de Georg, Helena foi com as crianças até os vizinhos. Eles batiam nos portões, fazendo sempre a mesma pergunta. Você viu essa pessoa? Ao mesmo tempo, Helena ligava para conhecidos, amigos e parentes. Bresk é uma vila pequena, vivem lá apenas 600 pessoas, e muitos aqui conheciam George de vista, mas a resposta era sempre a mesma. Ninguém tinha visto George. Ninguém sabia onde ele poderia ter ido e o que poderia ter acontecido com ele. Era muito estranho, porque todo mundo aqui na vila conhece ele. Afinal, é uma vila. Talvez não falassem muito com ele, mas o conheciam de vista. Era estranho que ninguém o tivesse visto. No dia seguinte, 16 de setembro, Helena foi até a vila de onde Georgi era. Ela ainda tinha esperança de uma explicação simples. Bebeu com alguém, foi embora, decidiu passar a noite na casa de amigos. Mas lá também não o tinham visto. Ao anoitecer, ela voltou para Bresk. Cansada, abalada, mas sem intenção de desistir, a mulher decidiu entrar na loja local.
George era conhecido lá de vista, assim como a maioria dos moradores da vila. Helena fez a mesma pergunta de novo, e dessa vez ela teve sorte. A vendedora disse que não trabalhou no domingo, mas a colega de turno dela lembrou que George apareceu na loja na segunda metade do dia. Comprou, parece, vodka, claro. Helena não sabia se ficava feliz ou irritada. Então, no dia 14 de setembro, ele com certeza estava vivo, e ainda estava bebendo com alguém. A mulher ligou para a dona da loja e pediu permissão para ver as gravações das câmeras. A permissão foi concedida. Mais tarde, elas foram com as vendedoras até o depósito e começaram a procurar pistas. A câmera mostrou o seguinte: no dia 14 de setembro, por volta das 5 da tarde, Georgi apareceu em uma trilha estreita que levava à loja, passando por entre as árvores. A trilha vinha do lado da casa do vizinho, um homem chamado Stepan Gaina, um fazendeiro local abastado. Georg entrou na loja, comprou uma garrafa de vodka e quase imediatamente saiu. Depois disso, ele voltou pela mesma trilha em direção à casa de Stepan Gaina, desapareceu entre as árvores e não apareceu mais. Helena decidiu falar imediatamente com Gaina. Se alguém podia ajudá-la a entender o que aconteceu, era ele. Stepan Gaina era uma pessoa bem conhecida na aldeia e também fora dela. Ele era considerado próspero, até mesmo rico. Várias casas, uma grande fazenda. Ele criava porcos e os vendia no mercado de Novie Aneni. Divorciado, tem 2 filhos. No momento dos acontecimentos descritos, Stepan Gaina tinha 59 anos. Ele morava com a companheira chamada Polina. Mas ele era conhecido não só pela sua fazenda. Os moradores da aldeia temiam Gaina e evitavam ao máximo entrar em conflito com ele. O motivo era o temperamento explosivo do homem. Stepan Gaina era de constituição forte. Apesar de seus quase 60 anos, continuava forte, reflexo do seu passado esportivo. A agressividade explodia nele literalmente por causa de uma única palavra imprudente, e quando começava, já não conseguia mais parar. Ele não poupava nem homens nem mulheres, entrava em fúria rapidamente e batia com o que tivesse à mão, punhos, pés, e se não podia bater, então ameaçava e se vingava de outra forma. Assim, depois de brigar com o ex-prefeito da vila, ele bloqueou a saída da casa dele por um dia inteiro. A mulher não se arriscou a resolver a situação com Gainá sozinha e chamou a polícia. A situação só foi resolvida dessa forma. Stepan Gainá foi condenado várias vezes e já chegou a cumprir pena algumas vezes. Suas condenações completavam o retrato de uma pessoa com quem era melhor não se envolver, condenado 2 vezes nos anos 90 por furtos. Em 2005 ele foi condenado por causar intencionalmente lesão corporal de gravidade média. Em 2011 por violação de direitos habitacionais ou perturbação da ordem pública. Em 2014, junto com o filho, por perturbação da ordem pública e invasão ilegal de domicílio. Em 2019 por agressão à vizinha Svetlana. A situação era bastante comum. As cabras de Stepan Gaina invadiram a horta da mulher e comeram tudo o que estava crescendo lá. Indignada, ela foi até o vizinho para tirar satisfação. Mas Gaina nem quis ouvir. Pegando uma barra de metal, ele atacou Svetlana e começou a espancá-la. Quebrou os 2 braços dela, feriu a cabeça em 3 lugares, quase arrancou o couro cabeludo. Svetlana sobreviveu, mas não sem consequências. Ela ficou com enormes cicatrizes na cabeça. A mão direita dela quase não obedece e sente pouco. Circulavam ainda boatos mais assustadores sobre ele. Diziam que uma vez, ainda nos anos 90, Stepan Gaina prendeu o próprio filho com uma corrente no quintal e o manteve lá como se fosse um cachorro, alimentava ele numa tigela. Deixava ele passar a noite no canil. Em Berescas, várias pessoas afirmavam que tinham visto isso com os próprios olhos. Além disso, quase abertamente diziam que trabalhadores desapareciam da fazenda dele. Claro, toda a vila tinha medo. Quem trabalhava para ele? Desapareceram. Gainá contratava para cuidar dos porcos aqueles a quem não precisava pagar muito, pessoas sem teto, carentes, pessoas com doenças mentais. Ele os alojava em barracos de madeira e, ao invés de pagar pelo trabalho, dava comida e servia um copo de vodka. As pessoas ficavam felizes por terem um teto sobre a cabeça e não precisarem se preocupar com comida. Ninguém sequer mencionava contratos de trabalho.
Mas, com o tempo, as pessoas desapareciam. Quando Helena começou a fazer perguntas, ela foi imediatamente avisada. É melhor você não se meter com Gaina, senão vai desaparecer também. Vão te dar para os porcos comerem. Dizem que eles comem carne humana numa boa? A última frase parecia assustadora demais para ser verdade. Pelo menos era o que parecia na época. Entre Georgi e Stepan Gaina, a relação era complicada. No começo, quase amigável, depois ficou frio, com um tom de mágoa. Eles se conheceram muitos anos atrás. Georgi trabalhava em construções e de vez em quando ajudava Stepan, que na época estava construindo alguma coisa em sua fazenda. Eles não se tornaram amigos, mas mantinham contato, sem confiança, sem proximidade, apenas como pessoas que às vezes seguem pelo mesmo caminho. Naquela época, Georgi já estava muito próximo de Helena. Stepan, depois de se separar da esposa, morava sozinho por enquanto, mas não era nem um pouco contra a ideia de ter uma mulher em casa novamente. O relacionamento deles teve a primeira rachadura por causa de uma mulher. A história era banal. Polina, futura companheira de Stepan Gaina e naquela época uma mulher solteira, pediu a Georgi um favor, trazer lenha. Georgi ajudou, trouxe, cortou e até rachou a lenha. Depois ajudou a empilhar, depois jantou. E depois acabou ficando para a noite, como dizem na vila, pulou a cerca. Alguns dias depois, Georgi voltou para casa e tentou esquecer esse episódio o mais rápido possível. Helena o perdoou, afinal eles tinham filhos, né? Isso acontece. A história ficou no passado, pelo menos para os dois, mas o passado tem o desagradável hábito de voltar à tona. Depois de um tempo, Stepan começou a cortejar Polina. E então, Georgi contou a ele sobre sua própria experiência. Falou de forma rude e direta. Ela não presta. Por que você se envolveu com ela? Gaina imediatamente se irritou. E o que você tem a ver com isso? Como você sabe? Você tem a sua mulher? Então cuide dela e de si mesmo. Houve uma briga entre os homens. Georgi depois disse para Helena que só queria avisar o vizinho, tipo, de homem para homem. Mas o aviso soou como uma humilhação. A partir desse momento, surgiu uma divisão entre eles, que só foi se aprofundando com o tempo. Em 2014, Gaina foi condenado e enviado para a prisão por agredir uma vizinha. A fazenda ficou sob os cuidados da companheira, e a mulher não conseguiu cuidar de tudo sozinha. Alguém roubou tambores do território da fazenda. Gaina ficou furioso. Ao sair em liberdade, Gaina primeiro visitou o vizinho. Talvez ele ou Helena tenham visto. Georgi lembrou que realmente viu algumas pessoas no território da fazenda, mas não conseguiu dizer os nomes. E nem prestou atenção nos rostos, vai saber. Talvez Gaina tenha pedido a conhecidos, ou Polina tenha feito algo enquanto ele estava ausente. Quando Gaina sugeriu que ele fosse testemunha no caso, Georgi recusou. Ele já tem problemas demais, e também não viu nada de relevante, não poderia ajudar na investigação. Gaina ficou ofendido, muito. Desde então, eles quase não se falaram. A relação entre eles praticamente acabou, e da última vez que Helena se lembra, eles conversaram há 2 ou até 3 anos atrás. O que poderia ter feito Georgi e Stepan Gaina se encontrarem novamente naquele dia, 14 de setembro de 2025? Por que eles estavam juntos? E o principal, para onde Georgi foi depois? Enquanto Helena virava Beresk de cabeça para baixo procurando pelo companheiro, Stepan se comportava tranquilamente. Ele não se escondia, não evitava as pessoas, andava livremente pela aldeia. Alguns dias após o desaparecimento de Georgi, ele encontrou Helena na rua e perguntou curioso: "E aí, já encontraram o Georgi?" Helena respondeu que ainda não, mas que com certeza vão encontrar. Vão vasculhar a área, investigar os suspeitos, instaurar um inquérito criminal e punir quem estiver envolvido. Gaina sorriu. "Com a forma como a nossa polícia trabalha, nunca vão encontrar", insistiu Helena. Ela falava com confiança, quase teimosia, como se tentasse convencer não a ele, mas a si mesma. E então Stepan disse uma frase que ela nunca esqueceria. "Lembre-se, sem corpo não há caso. Eles não vão encontrar nada." "E você, quando viu Georgi pela última vez?" perguntou a mulher. Gaina semicerrou os olhos, olhou para algum lugar e após uma breve pausa respondeu: "Faz tempo, já faz meio ano que não o vejo." Naquela época, Helena não tinha nenhuma prova do contrário, mas ela encontrou a gravação das câmeras de vídeo, o que significa que Gain estava mentindo.
Parecia que a polícia deveria agarrar essa pista com as duas mãos, mas não era tão simples assim. Quando Helena chamou a polícia para a loja, os policiais apontaram um detalhe importante. A câmera registrou apenas que George estava andando pelo caminho vindo da casa de Stepan. Ele entrou no quintal dele? Não dá para ver. Ele foi mais longe? Também não dá para ver. Não podemos apresentar acusações. O próprio Gaina disse que não viu seu companheiro e não temos motivos para duvidar dele. Helena tentou lembrar sobre a reputação de Gaina, mas os policiais logo descartaram. Não espalhe fofocas. Que outras pessoas desaparecidas, se alguém tivesse desaparecido, já teriam avisado a polícia há muito tempo. No entanto, conversaram com Gaina só para cumprir o protocolo. Pediram para Helena se esconder atrás das árvores para que ele não pudesse vê-la, mas dava para ouvir bem. Gaina afirmou novamente que não via George há muito tempo. Talvez ele realmente estivesse indo na direção da casa dele naquele dia, mas não chegou a fazer uma visita. A mulher voltou para casa de mãos vazias. Os vizinhos, com alguns dos quais ela ficou mais próxima durante esses dias de buscas, nem se surpreenderam com esse resultado. Você não sabe? Ele tem conhecidos na promotoria. Um parente dele ocupa um cargo alto. Olha, ele bateu no marido da Viorica, e foi tão forte que ele quase morreu. E não aconteceu nada. A história sobre o vizinho que quase morreu depois de uma briga com Gainá será contada mais tarde à investigação pela esposa dele, Viorica. Meu marido, o marido da minha prima foi espancado. Depois ele pegou, levou para lá, jogou fora e pronto. Ele mal conseguiu chegar em casa. O incidente aconteceu no verão de 2013. Naquela época, Stepan Gaina supostamente entrou na casa da Viorica, dizendo que tinha perdido o telefone e espancou brutalmente o marido dela, que era deficiente, enquanto a própria Viorica estava no trabalho. O vizinho Stepan Gaina entrou no nosso quintal, lembrou a mulher. Meu marido estava acamado. Ele o arrastou para o quintal e começou a espancá-lo. Entrei no quintal e vi que ele estava deitado no chão e Gaina o chutava. Eu gritei, "Por que você está batendo nele?" Gaina pulou a cerca e fugiu. Eu levantei meu marido. A vizinha do outro lado veio até nós porque ouviu os gritos. Meu marido estava ensanguentado, com o rosto irreconhecível. Viorica chamou a polícia na hora. Os policiais que chegaram revistaram o quintal, mas Gaina estava escondido. Mais tarde, os policiais o encontraram no local onde ele mantinha os porcos. Eles o retiraram e o colocaram no carro da polícia. O marido de Viorica contou que Gaina gritava com ele por causa de um suposto telefone perdido, que talvez estivesse com ele. No entanto, o telefone foi encontrado depois com o próprio Gaina. Mais tarde, a mulher contou, com o documento do hospital, fomos até a delegacia e Stepan estava do lado de fora, rindo de nós. Quando entramos na sala dos policiais, eles disseram, vocês, vizinhos, precisam se reconciliar. Respondi, com um vizinho desses, não quero me reconciliar. Vejam o que aconteceu com meu marido. Ele nem conseguia falar, a boca estava muito machucada. Ele estava irreconhecível. Viorica insistiu várias vezes para que a polícia investigasse as ações de Stepan Gaina, mas não houve resultado. Tudo simplesmente parou. Fomos embora. O caso foi encerrado. Não houve julgamento nem compensação pelos danos causados. Gaina saiu impune dessa situação. Essas histórias assustavam e desanimavam Helena. A polícia estava trabalhando, interrogando os moradores, patrulhando a área ao redor. Voluntários também participaram das buscas por George, mas não houve resultados. Mas ninguém se apressava em seguir a única pista que levava até Stepan Gaina. Helena estava enlouquecendo. No fim da semana, ela voltou a ligar para os investigadores. Vocês acharam algo? Falem com Gaina, ele está mentindo. Os funcionários responderam de forma ríspida. Não nos ensine a trabalhar. Nós seguimos a lei. Se houver novidades, nós avisaremos você. Mas entenda, minhas filhas não conseguem dormir. O pai delas desapareceu. Helena implorou, lembrando mais uma vez ao que ouviu novamente que seu marido é um homem adulto e poderia muito bem ter ido para outra família ou talvez apenas tenha encontrado alguém mais jovem. Afinal, eles não eram oficialmente casados e isso acontece o tempo todo. Mas Helena não desistiu. Ela decidiu continuar. Se a polícia não a ouve, talvez outro órgão a escute. Na manhã seguinte, ela escreveu uma carta para a promotoria na qual detalhou suas suspeitas sobre Stepan Gaina e contou sobre a gravação de vídeo da loja.
No total, a denúncia ocupou 7 páginas, eram 8 horas da manhã, quando Helena a enviou ao promotor. 1 hora depois, ela recebeu outra ligação da polícia e foi repreendida novamente. Por que tanto barulho? Por que escrever cartas reclamando? Estamos trabalhando. Viva sua vida em paz e cuide dos seus assuntos. Avisaremos você imediatamente se descobrirmos algo. No entanto, no final, disseram a Helena que há algumas pistas no caso, mas que por enquanto não podem contar a ninguém sobre elas. E também aconselharam ela a não falar muito sobre o desaparecimento do marido e responder às perguntas assim: foi embora. Aparentemente para outra mulher, não sei de mais nada, então a polícia tinha alguma coisa. Talvez até mesmo contra Gaina. Helena não sabia ficar de braços cruzados. Ela continuou sua própria investigação, colava retratos do companheiro nos pontos de ônibus, perguntava aos moradores da vila, procurava câmeras de vigilância que pudessem ajudar. E um dia na rua, um homem se aproximou dela. Ele contou que sua câmera de vídeo registrou George no dia do desaparecimento e concordou em mostrar a gravação, mas com uma condição, que seu nome não fosse mencionado. Ele não queria problemas com Stepan Gaina. Helena ligou o vídeo e quase imediatamente seu coração parou. Na gravação dava para ver que de manhã, no dia do desaparecimento, George e Stepan Gaina estavam andando juntos pela rua, tranquilos, lado a lado. Conversam como se não houvesse inimizade, passado ou mágoas entre eles. Ou seja, Gaina mentiu. Ou seja, Helena estava certa desde o começo quando suspeitou dele. Depois de baixar o vídeo para o pendrive, a mulher foi direto para a delegacia de polícia. Parecia que agora finalmente iriam atrás de Gaina. Vão interrogá-lo como manda o figurino, fazer uma busca no local, mas, depois de assistir à gravação, os policiais trocaram olhares e prometeram que anexariam o vídeo ao processo e conversariam com Gaina. O quê? Vocês têm medo dele, é isso? Helena não se conteve. Garantiram a ela que ninguém tem medo de ninguém, mas esse é o procedimento. Não se pode violá-lo. O tempo avançava implacavelmente. Certa vez, durante o dia, agentes vieram até Helena pedindo que ela fornecesse roupas do George. Eles queriam fazer buscas com cães, inclusive no território da fazenda de Stepan Gaina. Pegaram sapatos e uma camisa. Mais tarde, descobriu-se que a camisa havia sido lavada e quase não tinha mais cheiro. As roupas foram levadas de manhã e devolvidas à noite. Mas a vizinha, que viu todo o trabalho dos investigadores pela janela, depois disse para Helena que as buscas duraram no máximo 1 hora. Os agentes caminharam pela borda do terreno da fazenda. Como era de se esperar, não encontraram nada e rapidamente encerraram as buscas. Helena tentou conseguir informações diretamente. Ela conversou com um dos funcionários de Gaina, um homem chamado Piotr. Ele morava no terreno da fazenda. Ele disse que não via Georg há muito tempo e não sabia de nada. De qualquer forma, a mulher não esperava outra resposta. Frequentemente, os funcionários de Stepan estavam bêbados e podiam simplesmente não notar nada. Na verdade, os funcionários da fazenda de Stepan Gaina eram extremamente leais ao patrão. Eles diziam que ele era gentil, os respeitava, trazia comida, tratava bem e nunca gritava. O contraste com o que diziam outros moradores da aldeia era impressionante. Só depois, quando Gaina for detido, 2 deles vão se arriscar a conversar com os jornalistas. Sergei e seu parente, que junto com ele pastoreava ovelhas e cuidava dos leitões na fazenda. Eles vão contar algo terrível. Certa vez, alimentei os porcos e já estava indo para casa, quando fui parado ali mesmo, no porão, pelo tio Stiopa. Ele afirmou: "Você não vai a lugar algum sem antes beber um copo de aguardente caseira comigo." Insistiu e não adiantava discutir. Então resolvi beber, só para ele me deixar em paz. Um copo, depois outro. E de repente sinto uma pancada na cabeça por trás e uma dor aguda. Ele me acertou com um martelo, como percebi depois. Naquela hora fiquei tonto, caí e só ouvi os passos dele e a voz na escuridão. E depois silêncio, lembrou Sergei. Se não fosse o vovô Piotr, eu nem estaria aqui. E Piotr acrescentou: eu ouvi Gaina dizer que pretendia levá-lo para algum tipo de bunker. Pedi licença como se fosse ao banheiro, mas corri direto para o porão. Abri a porta para que Serioga visse a luz. Foi assim que ele escapou. Os homens não contaram à polícia o que aconteceu. Eles tinham medo. Todos tinham medo de Gainu.
Finalmente, depois de quase 3 meses, em 22 de dezembro de 2025, a investigação entrou abruptamente em sua fase final. Stepan Gainu finalmente foi detido. Ele foi acusado imediatamente de 3 homicídios. Uma das vítimas, supostamente, foi Georgi, companheiro de Helena. Helena soube da prisão de Gainu por uma vizinha, mas isso não a aliviou, porque após a notícia da prisão do criminoso, veio outra notícia. Terrível, sem deixar nenhuma esperança. No terreno da fazenda, no porão onde Gain criava porcos, foram encontrados pertences pessoais de Georgi. Calças, cruz, camiseta, cueca. Helena não viu os pertences imediatamente. Primeiro enviaram fotos para ela. Ela reconheceu o crucifixo e a camiseta. Não entendo nada. Por que ele o despiu? Murmurou a mulher, olhando a foto. Por último, mostraram para ela a foto das calças de Georgi, e ao vê-la, Helena quase desmaiou. As calças estavam totalmente encharcadas de sangue. O tecido estava endurecido e parecia quase preto, e a mulher, sem nenhuma explicação, entendia de quem era aquele sangue. Por favor, ela deixou escapar. Digam, onde ele está? O investigador contou que agora está sendo feita uma busca no território da fazenda. Quando Georgie for encontrado, ela será avisada. E isso significava esperar novamente. Mas Helena já entendia que não esperava notícias de um companheiro vivo. Ela seria informada quando encontrassem o corpo. Ao mesmo tempo em que Stepan Gaina foi detido, o chefe de polícia da República da Moldávia fez uma declaração oficial. Ele contou que estão sendo realizadas buscas em grande escala na fazenda e que na data de 24 de dezembro de 2025 há informações sobre pelo menos 3 mortos. Seus restos mortais foram encontrados enterrados no solo. As roupas de uma das vítimas foram encontradas em um poço e, além disso, foram encontrados os celulares das vítimas. O chefe de polícia também informou que 3 pessoas foram detidas no caso. O próprio Stepan Gaina, que foi colocado em prisão preventiva, sua companheira Polina, que foi colocada em prisão domiciliar por 30 dias, e um terceiro homem, de 34 anos, também detido no âmbito da investigação. Como ficou esclarecido, ainda em novembro de 2025, um investigador se infiltrou na fazenda de Stepan Gaina, fingindo ser uma pessoa em busca de emprego. O homem conseguiu um emprego cuidando dos porcos, morava na fazenda junto com os outros trabalhadores e viu com seus próprios olhos o que acontecia lá. Ele também forneceu à investigação gravações de várias conversas com Gaina. O conteúdo delas ainda não foi divulgado. Mas também foram anexadas ao processo. A polícia precisou usar uma escavadeira para vasculhar toda a fazenda. Os resíduos da produção e os excrementos dos porcos exigiam atenção especial. Os investigadores literalmente vasculhavam o esterco em busca de provas. Além do corpo de Georgi, foram encontrados os restos mortais de mais 2 mulheres, mas a investigação entendia. Na verdade, havia mais vítimas, muito mais. Na verdade, Stepan Gaina é um homem com uma necessidade acentuada de dominar e um baixo limiar para a agressividade. Ele não tem um mecanismo interno de freio, a irritação quase imediatamente se transforma imediatamente em ação. Mas ao mesmo tempo, não é uma agressividade caótica, e sim, quando é conveniente, totalmente controlada. Ele sabe ser calmo, educado, até mesmo normal, mas só nas situações em que isso é necessário para manter o controle ou tirar vantagem. A característica principal dele é o senso de que tem direito a tudo. Ele não apenas fica com raiva ou entra em conflito, mas age como se tivesse o direito legal de decidir o que vai acontecer com outras pessoas. E isso não é um impulso, mas uma posição interna estável, daí a ausência de medo das consequências. Ele não se vê como alguém que pode ser punido, porque no seu sistema de valores ele já está acima dos outros. E outra característica importante dele é a divisão das pessoas em categorias. Alguns são próximos ou úteis para ele, com esses ele pode ser gentil, até mesmo atencioso. E outros são estranhos ou inconvenientes. E contra eles, a violência é aplicada sem hesitação. Isso explica o contraste acentuado na percepção. Alguns o veem como um dono normal, outros como uma pessoa perigosa. Ambas as imagens são reais para ele, só são ativadas em condições diferentes. Ao mesmo tempo, ele não está isolado da realidade.
Ele entende como o sistema funciona, onde pode pressionar, onde é melhor não se expor, como se comportar com a polícia, e isso o torna perigoso de forma constante. A agressividade se combina com a adaptação. Helena é o oposto, é uma pessoa com alto senso de responsabilidade e forte apego. Para ela, relacionamentos são a base do mundo, e o desaparecimento de alguém próximo não se encaixa em sua visão, por isso ela demora a aceitar. Ela mantém uma explicação racional, mesmo quando os fatos já não a sustentam. Isso não é estupidez, mas uma forma da mente não se destruir de imediato. Quando fica claro que algo sério está acontecendo, ela adota outra estratégia: ações ativas. Ela não fica paralisada, mas começa a procurar, verificar, insistir. Isso mostra resiliência interna. Apesar do medo, ela mantém a capacidade de agir e tomar decisões. Ao mesmo tempo, ela não exerce pressão agressiva sobre os outros. Ela age com persistência, não por meio de conflito. Mesmo em situações em que há motivos para uma reação dura, ela continua apelando para a razão e a ordem. Esse é o tipo de personalidade que suporta por muito tempo, mas quando há uma ameaça aos entes queridos, torna-se muito determinado e persistente. Georgi, de acordo com as informações disponíveis, parece ser uma pessoa com baixo nível de conflito e tendência a evitar situações tensas. Ele não busca dominar, talvez não se prenda a posições de princípio e se adapta às circunstâncias. E isso o torna uma pessoa fácil de conviver no dia a dia, mas vulnerável em ambientes onde há pessoas mais duras e agressivas. Ele não tem um senso aguçado de perigo nas interações sociais. Ele pode entrar em contato com as pessoas sem avaliar completamente os riscos e nem sempre mantendo a distância onde ela é necessária. Isso não é ingenuidade no sentido direto, mas sim um hábito de viver sem esperar ameaças. Polina, ao que tudo indica, é uma pessoa com uma adaptação acentuada a ambientes inseguros. Ela não é alguém alheia, mas alguém que aprende a ignorar o que acontece. Essa é uma defesa psicológica típica. Se reconhecer a realidade por completo, será preciso ou ir embora, ou se destruir. Por isso, a mente escolhe a terceira opção, ignorar, fazer de conta que não vê. Ela provavelmente tem iniciativa reduzida e pouca autonomia na tomada de decisões. Ela não tenta controlar a situação, mas se adapta a ela. Ao mesmo tempo, o medo e a dependência tornam-se estados de fundo que aos poucos passam a ser percebidos como normais. Em um sistema assim, a pessoa pode sinceramente dizer que não sabia de nada, porque não se permitia saber. No geral, aqui vemos o confronto de dois tipos de psique. Um constrói o controle do poder, o segundo tenta manter a estabilidade e a segurança. O terceiro simplesmente vive, sem esperar por ameaças. E é justamente essa combinação que torna a situação possível. A agressão acontece onde não há resistência e onde o sistema não funciona a tempo. Quando surgiu a versão de que restos humanos poderiam ter sido dados como alimento aos porcos, os animais tiveram que ser sacrificados. O prefeito Novikanin apressou-se em assegurar aos moradores que a carne não chegaria às prateleiras, mas isso foi um fraco consolo para aqueles que compraram carne de gaína antes de sua prisão. Quanto ao destino desses porcos, tenho certeza de que nossas autoridades, tanto a polícia quanto a ANSA, de forma alguma permitirão que essa carne seja colocada à venda. Podem ter certeza disso. A carne desses porcos canibais poderia muito bem ter chegado às prateleiras e, consequentemente, às mesas dos moradores locais. A companheira de Stepan, Polina, imediatamente afirmou que nunca ouviu falar de alimentar os porcos com carne humana. Ela também alegou que não sabia do que seu marido fazia. Sim, a demissão dos funcionários às vezes era repentina, mas, segundo Polina, ela achava que eles estavam indo para a guerra. A mulher nunca se interessou pelos assuntos do marido e procurava não ouvir suas conversas. As frequentes agressões e brigas tornaram isso algo habitual, mas é possível também que ela realmente não visse nem ouvisse nada, ou simplesmente reprimisse. Mesmo assim, Helena não tinha dúvidas de que Polina sabia do que seu companheiro estava envolvido. É impossível viver ao lado de uma pessoa por mais de 10 anos, ajudá-la com a fazenda 24 horas por dia, 7 dias por semana e não perceber que algo estranho e assustador está acontecendo. E vocês, o que acham? Polina sabia, não sabia ou tentava não perceber e, na verdade, realmente não sabia por causa da repressão? Escrevam nos comentários.
No momento da publicação do vídeo, Stepan Gaina está sob custódia. Ele foi acusado de tirar a vida de pelo menos 3 pessoas. Estão sendo investigados os motivos e as circunstâncias do crime. À medida que as pessoas ficam sabendo que o terrível lobo de Berezovsky finalmente foi capturado, começam a aparecer testemunhas dispostas a prestar depoimento. Os jornalistas não deixam a história esfriar, e é pouco provável que Stepan Gaina consiga escapar da responsabilidade desta vez. Helena ainda não acredita que o marido se foi, ainda o vê vivo e saudável em seus sonhos. Ela não para de tomar remédios e só se mantém firme por causa dos filhos. E ela também tem medo. Ou que Gaina acabe subornando alguém e ele seja solto. Ou que a influência dele a alcance mesmo da prisão. A investigação continua.